Olá, pessoal do sexto ano. Vamos iniciando mais uma aulinha aqui e hoje a gente vai falar a respeito das cadeias e teias alimentares. A gente sabe que nos ecossistemas nós temos diversos seres vivos interagindo entre si e interagindo com o meio em que eles estão. Um desses tipos de interações entre os seres vivos são as interações alimentares, em que uma espécie vai se alimentar de outra espécie ou outras espécies. E nós podemos representar essas interações por meio das cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, portanto, é uma sequência de seres vivos em que um vai servir de alimento para aquele que vem depois. Então, nós podemos representar isso com as espécies ligadas por setas. É assim que nós representamos as cadeias alimentares. Então, quando nós temos, por exemplo, algas servindo de alimento para caramujos, que serve de alimento para peixes, que serve de alimento para uma ave. Então, nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar. Então, eu tenho aqui a setinha, que significa que esse que vem antes, essa espécie que vem antes, serve de alimento para aquela que vem depois. Então, sempre quando você vê essa seta na cadeia alimentar, é isso que significa. Então, eu tenho aqui outra cadeia alimentar, uma planta, servindo de alimento para um inseto, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para a ave. Então, eu tenho, mais uma vez aqui, uma sequência linear de seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Então, isso é cadeia alimentar, é assim que a gente representa as relações alimentares. Aqui a gente tem desenhos, mas você pode colocar os nomes das espécies, né? Toda cadeia alimentar ela vai iniciar com um indivíduo ou com um ser vivo produtor. Esse ser vivo produtor, relembrando para vocês, é aquele que consegue produzir o próprio alimento por meio, na maioria das vezes, da fotossíntese. Então, em geral, as cadeias alimentares elas vão iniciar com a planta ou com a alga, que são os principais seres produtores das cadeias alimentares. Então, esse produtor ele vai fabricar o alimento por meio da fotossíntese e a partir daí esse alimento vai ser usado por ele, uma parte vai ser usada por ele e outra parte é que vai passar para os seres da cadeia alimentar. Então, nesse exemplo, eu tenho a planta servindo de alimento aqui para o inseto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra. E a cobra servindo de alimento aqui para a ave, para o gavião. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o alimento que foi produzido aqui na planta, servindo para toda a cadeia alimentar. Por isso que sempre a gente vai ter nas cadeias alimentares, o primeiro ser vivo vai ser sempre um produtor, vai ser um vegetal. Aqui nesse exemplo, todas as espécies estão servindo de alimento para os fungos aqui, que estão representando os seres decompositores. Nós sabemos que os decompositores são aqueles que se alimentam da matéria dos organismos mortos, transformam essa matéria em minerais para que possam ser reutilizados pelos produtores. Então, todas as espécies vão passar pela ação dos decompositores. Cada um deles, quando morrerem, vão sofrer a ação dos decompositores. Só que, por uma questão até estética, a gente não é obrigado a colocar os decompositores nas cadeias alimentares. Então, é comum você não representar os decompositores, porque de qualquer forma você iria ter que ligar todas as espécies para eles. Então, para simplificar o esquema, a gente não representa, a gente já sabe que todos eles vão passar pela ação dos decompositores ao morrerem. Então, por isso, a gente não é obrigado a representar os decompositores nas cadeias alimentares. Ok? E o que são níveis tróficos? Bom, cada posição na cadeia corresponde a um nível trófico. Tá? Por que o nome é nível trófico? Trófico é uma palavra que está relacionada com alimentação. Então, por isso a gente chama nível trófico. Então, sempre o primeiro nível trófico da cadeia alimentar será o nível do produtor.
E aí nós temos, na sequência, os consumidores, que são aqueles que não fabricam o seu próprio alimento e precisam obter esse alimento por meio de outros seres vivos. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho algas, que são produtores, que estão servindo de alimento aqui para esses animais do zooplâncton. Então, esses animais que estão se alimentando diretamente dos produtores, eu vou chamar de consumidores primários. São os primeiros consumidores da cadeia alimentar. Então, eu estou chamando de consumidores primários. Aqueles que se alimentam dos consumidores primários, nós vamos chamar de consumidores secundários. Então, essas espécies que estão se alimentando aqui do zooplâncton são os consumidores secundários. E por aí vai. Esse peixe que está se alimentando dos consumidores secundários são os consumidores terciários, ou é o consumidor terciário. Tá? Então, essa espécie aqui, pode perceber aqui que ela é a terceira espécie consumidora, ou é o terceiro grupo de consumidores, certo? Então, ele vai ser o consumidor terciário. E ele está servindo de alimento aqui para o tubarão, então o tubarão é o consumidor quaternário. Normalmente, as cadeias alimentares não passam de 5 níveis tróficos. Por quê? Porque à medida que esse alimento vai passando de um nível para o outro, a quantidade de energia disponível vai diminuindo. Então, em geral, você não tem mais do que 5 níveis tróficos. Então, é suficiente esses níveis: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Também não é obrigado você ter os 5 níveis numa cadeia alimentar. Você pode ter uma cadeia alimentar com menos do que 5 níveis tróficos. Ok? Então, nesse caso aqui, você tem os produtores, sempre começando a cadeia alimentar. Então, o nível trófico dos produtores está aqui. Quem se alimenta dos produtores, aqui no caso, são esses. Então, esses aqui são os consumidores primários. Depois, os que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores secundários, são esses que eu estou apontando aqui. E veja que essa cadeia aqui de baixo, ela já acabou. Ela só vai até consumidor secundário, então ela só tem 3 níveis tróficos. As outras duas cadeias que eu coloquei aqui têm 4 níveis tróficos, então ainda tem aqui essas aves que estão representando aqui o nível dos consumidores terciários. Nenhuma das 3 cadeias alimentares tem consumidores quaternários, então não é obrigatório. Mas é importante que você entenda e perceba essa sequência. Produtor, quem se alimenta do produtor é o consumidor primário, quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário e quem se alimenta do consumidor secundário é o terciário. Se tivesse mais alguém aqui, seria consumidor quaternário. Ok, mas numa cadeia alimentar, ou melhor, num ambiente, a gente não tem só cadeias alimentares separadas. Na verdade, é comum você ter uma espécie que consegue se alimentar de mais de uma espécie no ambiente, ou então uma espécie que serve de alimento para mais de uma espécie. Então, nesse caso, as cadeias alimentares elas estão interligadas. No ambiente natural, o que nós encontramos são as teias alimentares, que representam então o cruzamento de várias cadeias alimentares. Nesse caso aqui, a gente tem uma planta que está servindo de alimento para 2 espécies diferentes, uma espécie de roedor e um gafanhoto aqui. Já esse gafanhoto ele está servindo de alimento para outras 2 espécies, para uma espécie de sapo, para uma espécie de aranha. Então, a gente tem as cadeias alimentares diferentes, interligadas, formando o que nós temos aqui, o que nós chamamos aqui de teia alimentar. Ok? Perceba que numa teia alimentar é possível que alguma espécie ocupe níveis tróficos diferentes. Como assim? Vamos analisar essa teia aqui comigo. A planta está aqui, é o produtor. Ela serve de alimento para alguns insetos, consumidores primários. Para esse coelho aqui, consumidor
consumidor primário também. Então, esse animal serve de alimento para esse gavião aqui e, nesse caso, esse indivíduo ele está sendo consumidor secundário, porque está se alimentando aqui do consumidor primário. Mas perceba que esse animal ele também serve de alimento para essa cobra. E, portanto, essa cobra é um consumidor secundário. Sendo que a cobra também serve de alimento para o gavião. E se ela é consumidora secundária, o gavião, ao se alimentar dela, será um consumidor terciário. Então, perceba, o gavião ele pode ser consumidor secundário quando se alimenta desse animal, do coelho aqui, e ele pode ser consumidor terciário quando se alimenta da cobra. Então, isso é muito comum acontecer nas teias alimentares. Você tem um indivíduo que ocupa mais de um nível trófico, dependendo da espécie de que ele se alimenta. Ok, gente? Outra coisa importante que é para a gente fechar essa ideia das cadeias e teias alimentares é a gente perceber o seguinte: se você retira um dos elementos dessa teia, você mexe no equilíbrio. Por exemplo, se a gente eliminasse o lagarto, se ele fosse extinto desse ambiente, vocês podem perceber que diminuiria então aqui a quantidade de roedores predados. Então, não teria mais a espécie que se alimenta do roedor. Ou seja, o roedor iria aumentar o número na população. A população dele, melhor dizendo, iria aumentar de número, né? Então, o lagarto não existe mais. Então, se era ele que se alimentava do roedor, o roedor agora vai reproduzir mais, vai chegar a ter um número muito maior. E isso vai acabar provocando um desequilíbrio, porque a partir do momento que esse roedor aumenta de número, ele vai precisar de muito alimento e aí as plantas vão começar a diminuir. E aí vai começar a faltar alimento também para os gafanhotos e também para os próprios roedores que vão começar a diminuir de novo de número. Então você mexe em todo o equilíbrio da teia alimentar. Por isso que é importante, todas as espécies são importantes dentro de uma teia para a manutenção desse equilíbrio. Bom, gente, por hoje é isso e até a próxima. Valeu!